E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Inicialmente a ideia era fazer essa análise ao vivo, mas por conta do tempo mesmo, né? Aqui no litoral tá caindo um chuvão, né? Caiu todos os sinais de internet, então eu tô fazendo essa análise gravada, tá? Então, falei com vocês há pouco no canal, diante da impossibilidade de realizar essa análise ao vivo, né? Que essa era a ideia. Mas vamos lá. Fazer todo o panorama aí da carreira da Anatel, o cargo aí de especialista em regulação e especialidade de direito. Então, a Anatel aí, após 10 anos, lançou o seu edital e vamos aí hoje analisar toda essa carreira, né? E tem a possibilidade de que essa carga horária seja realizada por meio de trabalho remoto, né? Teletrabalho, tá? Então, vou te mostrar o programa que a Anatel tem, né? Inclusive do governo federal, um decreto, toda a previsão legal desse teletrabalho, falar aí de remuneração, de benefícios, tudo que você precisa para prestar esse concurso da Anatel, né? Agência Nacional de Telecomunicações. Tudo bem? Então, meu nome é Fernando, sou procurador de município, aprovado em diversas procuradorias e tenho um canal aqui onde você que ainda em 2024 vai se tornar procurador, advogado, né, seja de agências reguladoras, seja de conselhos de classe, procurador do município, procurador legislativo, tudo aí relacionado à advocacia pública, tá? Lembrando que aqui você não vai ser procurador, advogado da Anatel, né? Quem presta essa função é a Procuradoria Federal, tá? Então você vai ser um especialista, né, em direito, né? Para tanto, o seu cargo aqui pede tão somente bacharel em direito, tá bom? Então, dadas essas informações preliminares, vamos falar desse edital a partir de agora. Sem enrolação, sem te empurrar curso, tá bom? Então vamos juntos aí conhecer aí toda essa carreira da Anatel. Tá? Então o cargo aí é especialista em regulação, né? Estamos falando aqui de uma agência reguladora. Pagando aí de base inicial R$ 16.413,35, com a benefícios e previsão de teletrabalho. Então, disposições iniciais do edital, né? Esse concurso será regido pelo Sebrasp e executado pelo Sebrasp. E temos aqui algumas etapas, né? A primeira etapa, composta por prova objetiva e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório. Dentro da primeira etapa, a avaliação de títulos, também de caráter classificatório. Tá? Então, dentro da primeira, temos três etapas: objetiva, discursiva e títulos. E a segunda etapa, que na verdade é um curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório. Tá bom? Então, a primeira etapa, né, informação bem importante, a primeira etapa, composta pela prova objetiva, discursiva e títulos, pode ser realizada, né? Aliás, vai ser realizada nas 26 capitais e também no Distrito Federal. Então, olha só que importante, né? Olha só que importante. Então, você que está aí, eu falo aqui de São Paulo, né? Lembrando que essas vagas aqui, elas são destinadas à sede, que é em Brasília. Tá? Então, eu moro em São Paulo, vamos supor que eu queira prestar o concurso da Anatel, especialista em Direito, e esse concurso, né, a vaga é para Brasília, no entanto, eu aqui de São Paulo posso, dentro da capital, realizar essa prova. Né? A prova objetiva, a prova discursiva, né? Também aí posso aí enviar títulos. Os títulos são enviados via arquivo também pelo edital, né? Então, todas essas etapas, inclusive as entrevistas de heteroidentificação complementar, né, para os candidatos escritos aí como negros, todas essas etapas serão realizadas nas 26 capitais dos estados da federação e também no Distrito Federal. Tá?
Qual a única etapa que será realizada em Brasília? O curso de formação, tá bom? Que eu vou falar aí com vocês. Então, o nosso cargo aqui, objeto da nossa análise, é o especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, especialidade direito. Né? Requisito tão somente superior em direito, reconhecido pelo MEC. Descrição sumária das atividades, atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle de prestação de serviços públicos, de exploração de mercados nas áreas de telecomunicações, bem como a implementação de políticas, a realização de estudos e pesquisas respectivas às suas atividades. Então, tudo que for relacionado a direito, dentro dessas áreas, você vai fazer. Tá? Sua remuneração inicial vai ser de R$ 16.413,35 e a sua jornada de trabalho é 40 horas semanais. Tá? Então, eis aí o cargo de especialista de regulação da Anatel. Tudo bem? Então, seguindo aqui, quantas vagas temos aí para o cargo de especialista, especialidade direito? Né? O nosso cargo dentro do edital é o cargo 3 e especialidade direito. Então, temos aqui de vagas imediatas, 5 na ampla, 1 na PCD e 2 na PP, né? Pessoas pretas ou pardas, a segunda legislação. Então, 8 vagas imediatas. E agora para a formação de cadastro de reserva, né? Inclusive pelos critérios aqui do Decreto Federal 9.739, temos aí 30 vagas na ampla, 2 na PCD e 8 na PP, um total de 40 vagas para a formação de cadastro de reserva. Tudo bem? Então, seguindo aqui, cronograma do concurso. Então, o nosso concurso aí tem inscrição iniciando no dia 26 de janeiro e finalizando no dia 26 de fevereiro. Isenção também no mesmo período, né? O Sebrasp adota essa postura de 26 a 26 de fevereiro, um valor de R$ 130. Então, se você não tem condições de pagar essa taxa, fique atento aí ao período de isenção. Né? E o pagamento, o Sebrasp sempre dá uma esticada ali, lógico, bem depois do dia 26, né? Porque tem que sair a lista daqueles que foram deferidas as isenções. E a nossa prova objetiva e discursiva prevista para dia 26 de maio. Nossa banca aqui é o Sebrasp, né? Eterno CESP. Tá? Então, bem tranquilo aí, né? O edital está bem enxuto e nós vamos falar também desse edital. Vamos lá? Então, são 3 etapas: objetiva, discursiva e títulos, né? Como já havíamos falado. E a primeira etapa, composta aí por itens, não são questões, são itens padrão Sebrasp. Tá? Itens padrão Sebrasp. Tudo bem? Então, prova objetiva P1, prova objetiva P2. Ou seja, divididas entre P1, conhecimentos básicos, e P2, conhecimentos específicos. Então, são 50 itens de conhecimentos básicos e 70 itens de conhecimentos específicos. Né? Também temos aí a prova discursiva, que são 2 questões, ambas de caráter classificatório e eliminatório. E ainda P4, avaliação de títulos, que é somente classificatório. E a segunda etapa, como já havia falado, o curso de formação em Brasília, né? Todas essas etapas aqui dentro das 26 capitais e também no Distrito Federal. Tudo bem? Então, bem tranquilo até aqui, né? São 5 horas de prova. 5 horas de prova lá no dia 26 de maio de 2024. Bem tranquilo, né? Então, 2 questões, mais a resolução de 120 itens, que serão dessa forma. Tá? Aquele famoso certo ou errado. Então, essa prova vale 120 pontos, cada item vale 1 ponto. E essa prova objetiva é constituída de itens para julgamentos, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. Ou seja, o julgamento de cada item será certo ou errado.
de acordo com o comando que se refere ao item. Haverá uma folha de resposta para cada item e 2 campos de marcação. Campo designado ao código C, correspondendo ao certo, né? Se o item estiver certo, e o campo designado ao código E, se o item estiver errado. Tá? Então, aqui nesse ponto, né, você vai analisar o item e vai falar se ele está certo ou se está errado. Né? É esse o padrão, certo ou errado. Tá? E são 120 pontos para cada item. São 120 itens, 120 pontos. Então, se o item, de fato, aquele item é errado e você assinalou o Ezinho, aí você vai ter um ponto líquido. Tudo bem? Então, eis o critério aí da CESP. Né? E seguindo aqui, sobre esse tipo de prova, as provas objetivas candidatas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico das folhas de resposta. Tá? Então, a nota de cada item das provas, feita com base na marcação de folha de resposta, será igual a 1 ponto, caso a sua resposta esteja em concordância com o gabarito, ou seja, se era certo ou se era errado, e 1 ponto negativo, caso a sua resposta esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas. E 0 ponto, caso não haja marcação, né? Ou seja, deixou em branco, ou se você assinalou 2 opções, C ou E. Tá? A nota da prova será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que compõem. E, por fim, será reprovado nas provas objetivas e eliminado no concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um desses itens. Né? Então, muita atenção aqui. Será reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 10 pontos na prova de conhecimentos básicos, ou seja, são 50 pontos na prova de conhecimentos básicos, e se você não fizer nem 10, você estará eliminado. Será eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 21 pontos na prova de conhecimentos específicos. Então, só relembrando, são 70 pontos, 70 itens, e você tem que ter no mínimo 21 pontos para não ser eliminado. E também, se obtiver nota inferior a 36 pontos no conjunto da prova, ou seja, somando 70 itens dos específicos e 50 itens dos conhecimentos básicos, se você não tiver 36 pontos, você também estará eliminado do certame. Bom, vamos seguindo. Conhecimentos comuns, aqueles 50 itens. Olha só o que compõe. Então, teremos aqui língua portuguesa, língua inglesa, regulação e agências reguladoras. Então, um português aqui bem completo, praticamente tudo. E língua inglesa também, alguns pontos aqui importantes. Tá? No que se refere à agência reguladora, tudo que tiver relacionado aí às agências reguladoras e um pouquinho ali puxando para o lado da Anatel. Tá? Algumas portarias, decretos, então tudo aí sobre as agências reguladoras. Já nos conhecimentos aí ainda, né? Quer dizer, conhecimentos básicos, temos noções de direito administrativo. Né? Repare que você vai ler tudo isso daqui a pouquinho. Noções de direito constitucional e atualidades. Atualidades aqui somente para a prova discursiva. Tá? Então não vai cair no objetivo atualidades. Ou seja, tópicos relevantes e atuais relacionados a telecomunicações, conectividade e comunicações digitais. Né? Então pode gerar aí, pode surgir um tema aí de uma questão aqui. Né? Atualidades em tópicos relevantes, atuais relacionados a telecomunicações, conectividade e comunicações digitais. Tá? Então, pega aí muito que está na moda, inteligência artificial. Tá? Quero apostar aí se não vai cair alguma coisa aí sobre inteligência artificial. Já pensou? Uma discursiva, e eu estou te dando aqui a discursiva, sobre inteligência artificial, é que está na moda. É muito na moda. Vem crescendo demais. Vamos lá, seguindo aqui, conhecimentos específicos, os 70 itens distribuídos entre direito regulatório. Então, repare que tem muita legislação, né? Mas muita legislação específica da Anatel. Né?
Direito regulatório, teremos, e muito. Teremos aqui direito tributário, muita coisa também. Direito do consumidor e direito tributário, entenda-se assim, muita coisa mesmo. As taxas específicas, né, contribuições relacionadas a telecomunicações, então muita coisa de fato. Direito administrativo, direito do consumidor. E aqui acabou. Repare só um pouquinho que é aqui. É um pouquinho assim, entre aspas, né? Tem muita coisa aí para cair aí de específico. A prova discursiva, como eu falei, são duas questões valendo aí 30 pontos. Né? Uma para ser respondida em até 30 linhas, com valor de 20 pontos. E a outra para ser respondida, né, que vai ser mais tranquila, até 15 linhas, no valor de 10 pontos. Tá? Então, você vai realizar as duas etapas no mesmo dia. E o próprio edital já está te falando que o tema da discursiva vai ser relacionado a essas áreas. Né? Então, reparem aqui. Novamente, tópicos relevantes e atuais relacionados a telecomunicações, conectividade e comunicações digitais. Tá? Então, praticamente aqui um estudo de caso e você vai ter que se virar aí nos 30 para responder. Então, recomendo aí que assista muitos, né? Assista jornais, aqueles almanac, Abril, né? Isso dá bastante pela Abril. E material forte aí de Enem também, né? Então, a atualidade somente para a prova discursiva. Pegue essa dica aí do próprio edital. Muitas vezes está escondidinho ali e você nem nota, né? Então, específico, direito regulatório, tributário, consumidor e administrativo. Continuando aí sobre a prova discursiva, vamos falando aí do corte para correção. Né? Todos farão lá no dia 26 de maio. No entanto, na ampla concorrência, somente será corrigida 76 melhores candidatos. Né? Na lista de PCD, os 8 melhores candidatos. E pessoas pretas ou pardas, 76 melhores candidatos. A questão 1, como já falamos, vale 20 pontos. E a questão 2 vale 10 pontos. Tá? Então, são provas discursivas, questões para serem respondidas e com base em atualidades. Prova de títulos. Doutorado, 3 pontos. Mestrado, 2 pontos, pode computar. Especialização, 1 ponto. E atividade autônoma, um profissional na área da administração pública, meio ponto e pode ser tomado até 4 aí. Chegando aí a prova de títulos a um total de 10 pontos. Tudo bem? Classificação final. Né? Temos aqui esse decreto federal que limita, né, a numeração de candidatos aprovados. Então, aqui no nosso caso, analista é especialista em regulação em direito. Teremos aí com a classificação final, né, após a prova objetiva, prova discursiva e títulos, limitada aqui a 30 da ampla, 2 PCD e 8 da lista de PPP. Então, não pode passar disso. Sempre aplicar os critérios de desempate. Né? Isso aqui é previsto no Decreto Federal 9739 de 2019. Tudo bem? Agora, imagine que você superou prova objetiva, prova discursiva e títulos. E ficou bem classificado dentro daquele número que acabei de falar, 30 da ampla concorrência, 2 da lista especial PCD e 8 da lista de PPP. Né? Você será convocado para a realização do curso de formação e que agora não é mais nas 26 capitais, é somente em Brasília. Tá bom? Então, o curso de formação, com todos esses candidatos, é eliminatório e classificatório e será regido pelas normas inerentes à categoria funcional.
por esse edital e pelo edital de convocação para matrícula. O curso de formação terá carga de 140 horas, compreendendo apenas aulas teóricas, observando o horário comercial de trabalho. Então vai ser das 8 até no máximo às 17 horas esse curso vai acontecer. A avaliação do curso de formação considerada de prova objetiva, composta por ainda 80 itens para julgamento de certo ou errado acerca do conteúdo ministrado no curso, que a gente não sabe até o momento. Mas imagino que seja relacionada à área aqui de atuação, inclusive da própria agência reguladora, tá? Então, você pode ser eliminado do curso se deixar de efetuar a matrícula, solicitar o cancelamento da matrícula ou desligamento, claro, não obtiver frequência integral a todas as disciplinas, salvo no máximo de 25% de faltas justificada dentro do período, e não obtiver nota final inferior ao mínimo de pontos a ser definido no edital de convocação. Tá? Então, o curso aqui de formação nada mais é que mais uma etapa até chegar à classificação final e você aí ter aí a possibilidade de ser nomeado durante o prazo de validade do concurso ainda, né? Então, seguindo aqui, lembra que falei que há a possibilidade de teletrabalho? Aqui eu vou te mostrar, na verdade, falar um pouquinho do programa de gestão por desempenho. Tá? É um programa aí usado no governo federal, que inclusive pode ser feito, né? Essa gestão pode ser feita com funcionários trabalhando em regime, né, de home office, teletrabalho, trabalho remoto, enfim. E eu vou te falar aqui um pouquinho, trazer aqui um pouquinho dessas legislações e quero aí que você acompanhe de forma bem rápida aí e bem objetiva. Tudo bem? Então vamos lá. Agência Nacional de Telecomunicações, o Programa de Gestão de Desempenho. Então, a Anatel possui o Programa de Gestão de Desempenho, o PGD, vigente desde 2017. Tá? Então, esse programa de desempenho tem a previsão aqui no Decreto Federal 1172 de maio de 22. Dispõe sobre o Programa de Gestão de Desempenho na Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Tá? O programa se aplica à Administração Pública Federal, Autárquica e Fundacional. E esse decreto aplica-se aos agentes públicos, servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, que é o seu caso, servidores públicos ocupantes de cargos em comissão e empregados públicos em exercício da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Importante aqui também, né? O programa de gestão de desempenho poderá ser adotado nas seguintes modalidades. Né? Essa gestão pode ser presencial ou por teletrabalho. Tá? Então, aqui tem ainda as regras especiais de teletrabalho. Artigo 9. O teletrabalho dependerá de acordo mútuo entre o agente público e a administração, no caso aqui a Anatel. Poderá ocorrer de regime de execução integral ou ainda parcial. Ficará condicionada à compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas pelo agente público. E terá estrutura necessária física e tecnológica providenciada e custeada por você, não é pela administração. Exigirá que o agente público permaneça disponível para contato no período definido pela chefia imediata, observando o horário de funcionamento do órgão ou da entidade, no caso aqui da Anatel. Tá? Então, essa é a previsão federal que eu te falei, e também tem a previsão, né, por meio da portaria do chefe da Anatel aqui. Então, confere aí um pouco dessa portaria. Então, a portaria regulamentada é essa aqui, portaria 1868, de 29 de dezembro de 2020, porque esse programa já vinha lá desde 2017. Regulamenta a implementação do PGD na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, de forma a complementar as regras vigentes estabelecidas pelo órgão central, o CIPEC. Tá? Então, aqui, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, um monte de considerandos, né? Dispõe sobre os procedimentos específicos a serem observados na implementação do PGD. E aqui
É importante aqui falar um pouquinho sobre esses artigos, tá? Para os fins dessa portaria e aplicação no âmbito da agência da Anatel, considera-se programa de desempenho, gestão de desempenho, a ferramenta de gestão autorizada em ato normativo do presidente executivo da Anatel e respaldada pela norma de procedimentos gerais que disciplina o exercício das atividades em que os resultados possam ser efetivamente mensurados. Tá? Atividade, conjunto de ações específicas a serem realizadas de forma individual ou supervisionada, e também considera-se entrega o resultado do esforço empreendido na execução de uma atividade, sendo definida no planejamento e com data para a conclusão. Então, seguindo aqui, inciso 8º. Considera-se que teletrabalho, modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo participante do PGD pode ser realizado fora das dependências físicas do rol. Então, aqui a previsão que você pode exercer essa jornada por meio de teletrabalho. Tá? Então, temos aqui o PGD, que na verdade aqui pode ser, esse programa de gestão de desempenho pode ser por meio de teletrabalho. Então, não há nenhuma vedação no que se refere a estágio probatório. Tá? Li essa portaria, li o decreto também. Tá? Então, aqui, praticamente todas essas agências reguladoras, eles têm home office. Tá? E o nome que se dá isso para essa gestão é o PGD, o Programa de Gestão de Desempenho. Tudo bem? Então, benefícios do servidor aqui da Anatel. Então, a Agência Nacional de Telecomunicações tem aqui o espaço do servidor. E dentre todos os benefícios, inclusive a maioria aqui para os servidores federais, temos aqui o afastamento para exercício de mandato eletivo, ajuda de custo, né? Quando você é deslocado aí, de repente muda a sua localidade, alteração de dados bancários, aproveitamento de experiência anterior, no caso aqui só para analistas de regulação e especialistas, tá? Aproveitando aí a experiência anterior, por exemplo, se você tiver, por exemplo, curso, tá? Ou exercido outras atividades, né? Também trazer aí pós-graduação, especialização, né? Mestrado, doutorado também, isso tudo se aproveita, mas tem essa limitação aqui que é só para analistas e especialistas. Aí você ganha aí o pulo aí na sua no seu plano de cargos também, você dá um pulo do gato aí também. Né? Continuando aqui, assistência à saúde suplementar, o plano de saúde. Tem ali uma contraprestação, salvo engano, de R$ 142. Pode também se ausentar para alistamento e recadastramento eleitoral. Atestado de comparecimento, pode aqui, benefício. Ausência por morte familiar, ausência por motivo de casamento, ausência por doação de sangue, auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio pré-escolar, você vai receber também. Comparecimento ao tribunal de júris ou outros serviços obrigatórios por lei. E não acabou, né? Então, guia para licença capacitação, opção de férias também pode, isenção de imposto de renda, a depender do caso, licença adotante, licença para atividade política, licença paternidade, licença para tratamento de própria saúde, licença para interesse particular, pensão por morte, se for o caso, recolhimento previdenciário de servidor afastado ou licenciado, programação e reprogramação de férias, solicitação de licença adjutante por internação, isso só por uma ação direta de constitucionalidade, e por fim, salário e família. Isso aí está lá na rede de servidor da Anatel, né? Todas essas vantagens, benefícios, essas licenças também, a maioria aí por servidor federal também é muito bem comum, tá bom? Então, pessoal, vou mostrar aqui uma remuneração de um servidor um pouco antigo, tá? De 2007. É também especialista em regulação aqui da Anatel, tá? Então, como parâmetro aí só de remuneração com um tempo de casa aqui. Né? Então, analisando esse concurso, o que eu percebi? Que a Anatel tem um belo salário, tem muitos benefícios, a possibilidade do home office, só que
para progredir na carreira demora um pouco. Tá? Então, mas essa é a possibilidade, tá? Servidor aqui desde 2009. Eu vou te mostrar aí hoje quanto está ganhando aí de vencimento bruto. Então, no caso aqui, pegando aqui parâmetro de novembro, remuneração básica bruta, 33 mil. Deduções aqui de 15 mil. No total. E tem aqui, né? Tira essa gratificação natalina, né? No caso. Porque é eventual, porque aí é só em dezembro. Tá, mas o bruto aqui de 33 mil. E é isso aí, pessoal. Uma análise um pouco diferente sobre a carreira. Né? Diferente, saímos um pouco do campo aí de procuradoria. Mas é isso aí. A ideia é só que você conheça a carreira. É uma carreira muito boa. E tome a decisão importante aí de prestar ou não o concurso. Eu só quero que você saiba. Tá bom? Grande abraço, tamo junto e até o próximo edital.